E o menino fala assim: como é que a senhora sabe que foi Deus? Aí a mãe disse assim, a mãe pergunta: por que você está falando isso? Porque eu acho que Deus mandou um empregado dele aqui em casa hoje, para trazer essas coisas para nós. Porque ele falou que foi Deus que mandou, e a senhora está falando obrigado, Deus. E ela diz: meus irmãos, minhas irmãs, assistam comigo esse testemunho até o final com o pastor Ben-Hur Lopes. Peço para você deixar o seu like, peço para você se inscrever no nosso canal, peço para você deixar um comentário. Pastor Ben-Hur Lopes, fica comigo. Há uma família que passou por um momento muito difícil. E o dono, o pai da casa, o pai da família, exercia uma função de gerente de uma rede de lojas muito forte, mas envolveu-se num acidente e ele, pilotando uma moto, um caminhão desgovernado bateu nesse cidadão de moto, jogou ele pelo chão, naquele descontrole. O caminhão só não passou por cima dele, esmagando a cabeça, porque teve um poste que conseguiu segurar o caminhão, mas a moto ficou entre o caminhão e o poste e o corpo ali. Desespero. Correria, cidade pequena, não tinha recurso, leva para a cidade grande. Chega lá, não tinha tecnologia suficiente naquela época, precisou abrir a cabeça inteira, tirar os coágulos manualmente, reconstruir parte do cérebro. Vem o processo do coma, quase 8 meses, processo de atrofiamento, perdeu-se massa muscular. Um homem de quase 80 quilos passa a pesar 36, 37 quilos num bolo de osso desse tamanho, que depois de ter sido desenganado pelos médicos, a esposa levou para casa, não havia ninguém para apoiá-lo, ela pegou ele no colo e levou até um táxi. Sonda de alimento, traqueostomia, não falava, cabeça com uma cicatriz horrível, de uma sobrancelha até a nuca de trás, a parte de trás da nuca. Levou-o para casa, entraram em desespero. Quando a mulher viu, tinha apenas um filho de 7 para 8 anos de idade. Quando ela viu o desespero, aquele homem praticamente agora com convulsões diárias, 3, 4 vezes no dia, as convulsões, uma loucura, um desespero. Ela entrou em pânico. Aquela mulher entra em pânico e sai pela rua sem direção, em desespero. E ela tem uma ideia, porque uma voz martelava na cabeça dela: tira sua vida, se suicida, isso não é vida, seja mais rápido do que a própria vida, seja mais rápido do que a própria morte, acabe você com a sua vida. Ela foi convencida da voz de suicídio, passou num pequeno mercado, levou para casa leite, levou abacate e levou um vidro de veneno para rato, que na época era muito popular, e as pessoas havia alto índices de suicídio por aquele envenenamento, por aquele veneno de rato. Levou para casa e ela teve aí a seguinte ideia: o meu filho menor gosta muito de vitamina de abacate, então se eu fizer uma vitamina de abacate, ele vai beber sem estranhar, e eu vou resolver esse problema, porque eu não suporto mais. E aquela mulher bate uma vitamina de leite com abacate, coloca aquele vidro de veneno para rato, prepara aquilo, enche 2 copos generosos com vitamina envenenada para ela e para o menino. E o homem que estava na cama ainda tendo que ser amarrado por causa das convulsões, todo torto, ela enche uma seringa grossa, porque injetava o alimento direto no intestino dele, no estômago dele. E aí ela entra em desespero, e aquele caos, e o momento do suicídio. Aí o homem começa a se agitar demais, como se estivesse se debatendo assim, ou tendo uma convulsão. E o menino pequeno diz assim: mãe, o pai está muito agitado, por que a senhora não liga o rádio? E eles descobriram que quando, na hora da alimentação, o rádio era ligado, o homem se acalmava para receber a alimentação. A mulher desiste daquele momento então e vai e liga o rádio. E quando a mulher liga o rádio, termina a programação normal e entra um pastor pelo rádio. E aí quando esse pastor entra pelo rádio, ele já entra assim: bom dia, boa noite, povo de Deus, povo da paz, povo da família, povo da esperança. Paz seja convosco, está no ar o programa da família.
E ele começa a dar a abertura do programa. De repente ele para, hesita por alguns instantes. Ele diz assim: irmãos, Deus me manda orar aqui agora, porque eu vejo o espírito da morte dentro de uma casa, e eu vejo um casal e um menino correndo risco de vida. Comecem a orar comigo agora. E aquele pastor começa do nada a interceder: espírito de morte, sai dessa casa. Espírito de morte, sai dessa casa. E quando ele está orando num processo sobrenatural, entenda o poder do evangelho com testemunho, num processo sobrenatural de libertação, o menino está nos pés da cama, 7 para 8 anos de idade. A casa era uma casa antiga de madeira pintada da cor verde escuro por dentro. Quando o menino olha para a lâmpada da casa, a lâmpada fica incandescente, as paredes ficam brancas. Quando as paredes ficam brancas, resplandecentes, ele olha para a porta e vê um ser de branco. Quando ele vê aquele ser de branco, ele não consegue olhar o rosto, porque o rosto brilhava como o sol. E aí ele se levanta para ir atrás daquele ser de branco, porque o ser de branco sai da porta e começa a andar pela casa. Quando ele volta, ele encontra a mãe em prantos. E o pastor pelo rádio: hoje chega salvação nessa casa, o espírito de morte agora sai dessa casa. E aquela mulher vai escorregando do lado da cama, cai de joelhos, e um efeito sobrenatural acontece. Os copos que tinham leite, eles trincam sobrenaturalmente, a vitamina vaza por debaixo dos copos. E quando a mulher tenta segurar a seringa é esfacelada e ela não consegue injetar o veneno. Então de repente aquela luz incandescente sai e tudo volta ao normal. E a criança vem correndo lá da cozinha dizendo: mãe, tem um homem dentro de casa, e eu acho que ele pulou um muro e machucou o pé, porque aonde ele pisa ele deixa uma marca de sangue dentro de casa. Aonde ele pisa tem uma marca de sangue dentro de casa. Mãe, o que aconteceu aqui? E a mãe só chorava. E o pastor pelo rádio disse assim: você que recebeu libertação agora, venha nos visitar amanhã. As nossas mulheres estão orando pela manhã, na reunião do ciclo de oração. Venha conhecer a casa de Deus. E aquela mulher guardou aquela palavra, se levantou no outro dia pela manhã e foi em busca da tal casa de Deus. E quando ela entrou naquela pequena congregação, ela viu algumas mulheres de joelhos dobrados orando. E ela disse assim: meu Deus, será que esta é a sua casa? Me dá um sinal. Então as luzes estavam apagadas porque era de manhã, mas em cima do altar tinha um pequeno lustre. Quando ela diz: me dá um sinal, o lustre ficou forte como a luz da noite anterior. A luz ficou incandescente e voltou ao normal. E aquela mulher disse: achei a casa de Deus. Achei a casa de Deus. Quando ela foi se aproximando pelo corredor, a dirigente do ciclo de oração se levanta, vai na direção dela e começa a profetizar. Meu Deus. E ela diz: minha filha, não temas, o grande livramento que o Senhor deu para você, para aquele homem e para aquela criança. Porventura eu, o Senhor, não estive na tua casa ontem à noite e te dei grande livramento sobre aquela família? Eu estou mudando a sua história agora, mas não te esqueça, aquele menino cresce e cresce por meu propósito, assim diz o Senhor. Quando a dirigente do ciclo de oração terminou de declarar esta palavra profética, a mulher cai de joelhos no chão, começa a chorar, e sobrenaturalmente ela não entende, porque Jesus a batiza com o Espírito Santo imediatamente. Enquanto isso estava acontecendo ali na igreja, lá na casa, o menino estava sozinho com o pai, olhando o pai. De repente bate na porta um vereador da cidade, e ele diz assim: onde está a sua mãe? E o menino falou: minha mãe saiu, não sei onde ela foi. Não, é porque eu trouxe algumas compras, alguns recursos para vocês, e eu queria entregar. Aí o menino disse assim: coloca lá na parte do fundo da casa.
uma casa de madeira, tinha uma área no fundo, aberta. Ele foi lá e descarregou 9 caixas de compra, arroz, feijão, café, sal, açúcar, macarrão, e provisão, e provisão, e provisão de Deus. A última caixa, quando ele derrama, caiu uma caixinha de bombom. Quando caiu a caixinha de bombom, o espírito de revelação tomou o menino. O menino olhou e falou assim: essa caixa me pertence. Na hora, ele teve a revelação de quem era a caixa. Deus sabe cuidar das nossas crianças, gente. Deus vai marcar seus filhos. Eu profetizo, levante as mãos. A partir desta semana, Deus vai dar poder de testemunho para você através dos seus filhos. Assim diz o Senhor. Quantos podem aplaudir a Jesus por esta palavra? Deus dará poder de testemunho através dos seus filhos. Aleluia! Aquele menino pegou a caixa e disse: obrigado, obrigado, obrigado. Olhou para aquele senhor e disse assim: escuta, quem é que mandou isso aqui para nós? E aquele vereador disse assim: olha, faz o seguinte, fala aí que foi Deus quem mandou, ok? Fala para sua mãe que Deus mandou. Mas o menino curioso perguntou para o senhor, toda criança: mas quem é Deus? Aquele homem pensou por alguns instantes: como é que eu vou explicar sobre isso? De repente, o homem cruza as pernas e abre os braços. E faz o sinal de uma cruz. Aí ele diz assim: você lembra daquele que pregaram na cruz com os pregos? Aí o menino olhou e falou assim: machucaram o pé quando pregaram? Sim, machucou o pé. Aí o menino diz: ah, eu sei quem é Deus. Ele esteve aqui em casa ontem à noite. Olha, o pé dele continua machucado, mas nessa cruz que o senhor falou, ele não está mais não. Porque ele andava para lá e para cá, para lá e para cá. Aquele homem vai embora com aquela cabeça: esse menino está doente, acho que ele também está precisando de ajuda. E foi embora. Daqui a pouco chega a mãe da igreja. Quando a mãe chega da igreja, o menino: vem ver aqui, olha aqui que nós ganhamos. Aí quando mostrou o fundo, aquela mulher entrou em desespero, abraçou um pacote de arroz, um pacote de feijão e começa a pular: Deus existe, Deus existe, Deus existe. E o menino fala assim: como é que a senhora sabe que foi Deus? Aí a mãe disse assim, a mãe pergunta: por que você está falando isso? Porque eu acho que Deus mandou um empregado dele aqui em casa hoje para trazer essas coisas para nós, porque ele falou que foi Deus que mandou, e a senhora está falando obrigado, Deus. E ela disse: nós temos que agradecer ao Senhor. E aí o menino disse: mãe, como é que a gente agradece ao Senhor? Aí a mãe pegou a mão do menino, os dois dobraram os joelhos, e a mãe disse: a gente diz obrigado assim: querido Jesus, nós te recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas, e prometemos te servir enquanto nós vivermos. E ali eles aceitam a Jesus. O menino abraça a mãe. E aí o menino, quando abraça a mãe, ele diz assim: mãe, será que eu posso ser igual o homem do rádio? Eu queria ser igual o homem do rádio. Aí a mãe lembra da palavra profética da lida do ciclo de oração e abraça o menino dizendo: você vai ser. E a palavra profética dizia: você vai querer ele ao seu lado nos natais, ele não vai estar. Nos aniversários ele não vai estar, porque ele pertence a mim. E é tão importante, e é tão assim oportuno contar esta história, porque o menino cresceu, e hoje ele é pastor na Aba Church Marlboro, ministrando a sua vida o poder de um testemunho. O menino cresceu e prega para você esta noite. Levante a sua mão aplaudindo ao Senhor. Receba o poder de um testemunho. Receba o poder do testemunho. E desde os meus 7 anos de idade é o que eu faço. Jesus, Jesus, Jesus. 5 letras poderosas: justo, eterno, santo e único Salvador. É o poder
do Evangelho como testemunho. Fica de pé comigo adorando a Jesus. Se te falta um bom testemunho para você servir, eu declaro, esse testemunho vai chegar. Só não reclama como ele chega. Porque voluntariado e serviço é quem entendeu o seu estado miserável e que sem Deus não somos nada. Nada. Em 90 dias, o meu pai foi restaurado em casa, andando, falando, comendo. Foi o poder do nosso testemunho. A minha mãe encostava o meu pai na parede, porque o meu pai não conseguia andar, e minha mãe encostava o meu pai na parede e fez ele andar, como ela me fez quando eu era pequeno. Encostava ele na parede e falava: vem Elcio, vem Elcio. E o meu pai vinha. E minha mãe catava ele no colo, ela levava na parede de novo: vem Elcio, vem Elcio. Eu lembro que eu peguei pneumonia e fiquei internado uma semana. Quando eu voltei, meu pai estava andando. Meu pai estava andando e minha mãe, teu pai está andando. Meu pai não conseguia falar, porque a traqueostomia ficou nele durante muito tempo. A minha mãe ia até o meu pai na cama e dizia: Elcio, Elcio, fala comigo. Mais alto, Elcio. Quando eu voltei do hospital, meu pai falou: e aí, meu filho, tudo bem? Que bom que você voltou do hospital. Eu vi o milagre de Deus. É por isso que eu não desisto. E eu acredito no testemunho que você vai contar. Levante as mãos, eu preciso falar isso de novo. Assim diz o Senhor: haverá um poderoso testemunho na sua casa nos próximos dias, porque não basta só servir, vai servir no poder de um testemunho. Assim diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia e aleluia. Coloque as duas mãos no seu coração. Eu sei que você tem batalhas pessoais. Eu sei que você enfrenta lutas financeiras, processuais, imigratórios. Eu sei que tem dias que não é fácil. Você vem tirando força das fraquezas. E Deus sabe de tudo isso. Mas eu desafio você a experimentar o poder do serviço. O poder de um voluntariado segundo Jesus. Às vezes você não tem o que comer em casa e vir para a porta da igreja e dizer: que bom que você veio. Aproveite o seu tempo e adore o Senhor. Obrigado por você ter vindo. Você está passando por um vale e ainda tem o poder de um sorriso. Estava vendo a foto da Mary e do Júlio. Tem dia que a Mary vai para o hospital e o diagnóstico é para acabar com ela. Mas quando o vento de Deus renova as forças da Mary, ela vem e enche essa casa de adoração. Às vezes o marido não consegue um trabalho estável porque tem que sair correndo do trabalho para acolher a esposa quando está em crise por causa do câncer que ela carrega, lidando com seu filho autista. E aí ela fez uma postagem hoje, compartilhou com a igreja dizendo: eu amo a minha casa, sorrindo. O evangelho é extraordinário. Agora experimente falar sobre ele no poder de um testemunho. O Senhor vai te dar uma história para você contar. Vai te dar uma história para você contar. Durante mais de 20 anos eu preguei em mais de 2.500 municípios no Brasil. Quem ensinou meus filhos a falar as primeiras palavras foi o meu sogro e a minha esposa. Quem ensinou os meus filhos a andar de bicicleta foi o meu sogro e a minha esposa. Todas as vezes que eu chegava, era um dia depois do aniversário.
E minha esposa guardava os meus filhos em oração. O saudoso pastor Israel Sodré dizia assim: meu Deus, o pastor Benhur prega de quinta a segunda e nunca vi um caos na vida desses meninos. Nunca vi um estresse na vida dessa casa. Como que isso é possível? Porque tem gente aqui que tem meio disso e me dá um trabalho danado. Conservados no altar de Deus, nunca reclamei, nunca disse o tempo está passando e não estou vendo os meus filhos pertencem ao Senhor, eu os entreguei ao Senhor. Escuta aqui, papai e mamãe, vou te dar um alerta: tudo aquilo que é gerado na carne é carne, filho é gerado na carne, filho nasceu é carnal, você tem que adotá-los como espirituais e discipulá-los. Algumas pessoas dizem assim: pastor, criar dentro da igreja, por que sumiu? Tem que ser adotados para o discipulado e tem que ser conduzidos. Não, pastor, mas vinha comigo na igreja. O que não é dito também é dito. Você tem que abrir a boca e falar desde a eternidade. Eu tenho uma casa no Brasil maravilhosa. Se for vender hoje, avaliada nos 5 milhões de reais, paga, quitada. Meu sogro e minha sogra vivem lá. Tem piscina, tem sauna, é grande, é num condomínio residencial fechado, privado, que nem existe mais, só tem 60 casas no bairro, privado. Aquilo foi construído pregando. Cada congresso que eu chegava, eu ia para lá, dobrava os joelhos na terra, eu ajuntava nas mãos a terra e dizia: o Senhor fez, o Senhor fez, o Senhor fez. Quando a casa ficou pronta, quantas vezes eu peguei o Júnior passando a mão nas paredes da casa, dizendo: Deus, me abençoa como abençoaste meu pai, me guarda como guardaste o meu pai. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Que não importa a crise, não importa estresse, os filhos não precisam estar envolvidos dessa forma. A Bíblia diz: pega os teus filhos e vai com eles até os vasos e enche os vasos de azeite junto com os teus filhos. E isso está forte no meu coração. Esta semana começa um testemunho poderoso de livramento e de resposta de Deus na tua vida, porque você vai ganhar almas, você vai servir com amor, com generosidade. Quantos acreditam nesta palavra? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, Deus vai gerar um forte testemunho na sua vida, na sua casa, em o nome do Senhor Jesus. Creia que esse Deus, Ele é todo poderoso. Ele pode e Ele quer fazer. Fez na vida do pastor Benhur Lopes, fez na vida da mãe dele, fez na sua família e fez na minha também. Eu fui um ex-dependente químico, um ex-usuário de drogas. Passei 15 anos da minha vida no mundo das drogas, no mundo dos vícios. Cheguei até mesmo a morar na rua. Mas Deus, como fez na vida do pastor Benhur Lopes, decidiu gerar um forte testemunho na minha vida. E eu creio que Ele vai gerar na sua vida também. Porque eu não sou maior do que você, eu não sou melhor do que você. O pastor Benhur Lopes não é maior e nem melhor do que você. O Deus dele, o meu Deus, Ele também quer ser o seu Deus. Aceite-o como seu único e suficiente Salvador da sua alma. Peço para você deixar o seu like, peço para você deixar o seu comentário. Deixa aqui nos comentários um pedido de oração. Deixa aqui o pedido de oração pelo seu filho, pela sua casa, pelo seu casamento. E eu creio que Deus vai gerar um forte testemunho na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Se inscreve no nosso canal e até a próxima.